Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início, então, à nossa apostilinha do bloco 2 de atividades remotas. E aí, eu quero que vocês observem que terá dias que nós vamos trabalhar com a apostila e terá dias que iremos trabalhar com o livro didático, tá? Então, vocês prestem bem atenção que nós vamos intercalar livro e apostilinha. Hoje nós vamos iniciar com a apostilinha, ok? Então, a professora quer colocar para vocês, deixa eu pôr aqui para compartilhar a tela, o nosso primeiro conteúdo, nosso primeiro conteúdo de atividades remotas, 7º ano E. Nós vamos trabalhar agora o bloco 2 no mês de março, certo? O primeiro conteúdo nosso é falar sobre o conjunto Z. Quem é o conjunto Z? É o conjunto dos números inteiros. Z significa inteiro, em grego, tá? Todo conjunto numérico, ele sempre tem um tracinho a mais, certo? Ele tem um tracinho a mais para diferenciar de uma letra qualquer. Então, vocês já conheciam o conjunto M, são os números naturais, que são todos aqueles números que são maiores do que zero. E agora nós vamos trabalhar com o conjunto Z, que são os números maiores do que zero e menores do que zero, porque existem os números que são menores do que zero também. Então, o conjunto N é um conjunto menor do que o conjunto Z, porque o conjunto N é somente os números positivos. O conjunto Z são todos os números positivos e os negativos também. Então, simbolicamente, matematicamente falando, nós dizemos que N pertence a Z, ou seja, todos os elementos do conjunto N também são elementos do conjunto Z. E o conjunto N está contido no conjunto Z, ou seja, todos os elementos do conjunto N estão dentro dos elementos do conjunto Z, tá? Observem que tanto o N como o Z, eles têm um tracinho a mais, que é para diferenciar de uma letra qualquer do nosso alfabeto. Isso aqui é um diagrama. O conjunto N está dentro do conjunto Z, porque o conjunto Z é maior do que o conjunto N, tá? O conjunto Z tem, além dos elementos positivos, tem os negativos também. Uma outra forma de nós representarmos, olha, agora com números. O conjunto N tem o zero e todos os números positivos inteiros maiores do que zero, e além desses nós temos também os negativos. Então, N pertence a Z. Olha uma outra representação. Z contém N. O conjunto Z contém o conjunto N. E, por sua vez, o conjunto N está contido dentro do conjunto Z. Então, esses são os símbolos matemáticos que nós usamos para representar os conjuntos. Tá? Conjunto dos números inteiros é o conjunto Z, que é o que nós vamos estudar. Um conjunto infinito de números. Então, se vocês olharem a reta numérica que vocês têm aí na apostilinha de vocês, que é essa que está aqui, nós temos o zero, que é o nosso elemento de referência. Aí nós temos elementos à direita do zero e elementos à esquerda do zero, né? Então, eu tenho à direita do zero os números inteiros positivos. A reticência significa que é um conjunto infinito. À esquerda do zero, nós também temos reticências, porque nós temos mais números que vêm antes lá, tá? Então, representamos assim, conjunto Z é igual, x pertence a Z, ou seja, x é qualquer número inteiro. Número inteiro é aquele número que não pode ser repartido, ele pode ser positivo ou negativo e ou zero, tá? Então, nós representamos com reticências, porque ele é infinito para o lado esquerdo, os números negativos, o zero e os números positivos e reticências, porque ele continua. Observe que na segunda parte aí da primeira página da apostilinha de vocês, vocês têm essa reta numérica de Z. A reta numérica de Z, ela está dizendo assim, eu tenho a reta infinita para o lado esquerdo, infinita para o lado direito.
todos os números que vão caminhando para o lado direito, eles vão aumentando. Então, eu digo que 1 é maior do que 2, que é maior do que 3, que é maior do que 4, que é maior do que 5, por isso usamos o símbolo maior. Direita, o número aumenta. Ele vai ser representado com positivo. Direita de quem? Do zero. O zero é a nossa origem. O zero é a nossa referência. Falando de número inteiro, a gente sempre tem o zero como nossa referência. E todos os números que estão para o lado esquerdo do zero, ele vai diminuindo. Nós representamos com o sinal de menos. Então, eu digo que ele é sempre menor. Tá? Menos 7 é menor que menos 6, que é menor que menos 5, que é menor que menos 4, que é menor que menos 3, ou seja, vou falar o contrário agora. Mais 1 é maior que menos 2. Menos 2 é maior que menos 3. Menos 3 é maior que menos 4. Por quê? Porque quanto mais à esquerda eu vou, menor é o número. Quanto mais à direita eu vou, maior é o número. Tá? Os números, eles podem ser opostos quando eles estão à mesma distância do zero. Então, menos 1, uma unidade de distância do zero para o lado esquerdo. Mais 1 está a uma unidade de distância do zero para o lado direito. Então, se eu tenho menos 4, 4 unidades do zero para o lado aqui, 0 até o menos 4 para o lado esquerdo. Do 0 ao mais 4 para o lado direito. Então, eu posso dizer que menos 4 é oposto ao mais 4, porque eles estão à mesma distância do zero. Então, isso é que são números opostos, tá? Daí, nós temos os subconjuntos, que é o que está aqui nessa parte da apostila, ó. Subconjuntos. O que são subconjuntos? São conjuntos menores do que o conjunto inteiro. Então, nós temos que o conjunto Z são todos os números positivos, negativos e o zero. Agora, quais são os subconjuntos? Toda vez que usar o símbolo asterístico, é porque eu quero a ausência do zero, eu não quero o zero. Tá? Então, eu tenho lá. Conjunto Z são todos os números inteiros. Então, infinito, negativo, zero, positivo, infinito. Tá? Agora, quem são os elementos do conjunto Z asterístico? São todos os elementos do conjunto Z, que nós colocamos aqui em cima, menos o zero. Toda vez que tem o asterístico, é porque o zero não faz parte desse conjunto. Então, olha lá, eu tenho infinito, negativo, e do menos 1 ele já pula para o mais 1, porque o zero não faz parte desse conjunto. Infinito para o outro lado. Tá? Z mais significa que eu quero somente os números inteiros, ou seja, eu quero somente os números que são maiores do que zero. Por isso, eu digo, x pertence a z, tal que x maior ou igual a zero. Ou seja, o conjunto Z mais, ele começa no zero. 1, 2, 3, 4, e é infinito. Agora, e quando eu tenho Z mais que asterístico? Significa que eu quero todos os números que pertencem ao conjunto Z maior do que o zero. O zero não entra. Aqui eu coloquei maior o símbolo de igual embaixo, que o zero entra. Mas quando eu quero Z mais com asterístico, o zero não faz parte. Então, o conjunto não começa no zero, ele começa no 1. 1, 2, 3, 4 e vai embora. Tá? E o Z menos? Z menos é quando eu só quero os números negativos. X é um número qualquer que pertence ao conjunto Z e X é menor ou igual a zero. Ou seja, eu quero somente os números negativos, incluindo o zero. Então, eu começo com o infinito, venho todos os negativos, inclusive o zero. Tá? Agora, e quando eu quero Z menos o asterístico? Significa que eu quero todos os elementos negativos do conjunto Z sem o zero. Quando não tem o tracinho aqui embaixo, é porque eu não quero o zero. Então, eu venho infinito, negativo, negativo, e para no menos 1. O menos 1 é o último elemento. Então, os subconjuntos de Z são conjuntos numéricos que eles limitam
eles limitam o conjunto. Ou eu quero só o positivo, ou eu quero só o positivo com zero, sem o zero, ou só negativo com o zero, ou só negativo sem o zero. Então, esses é que são os subconjuntos de Z. Então, eu tenho todos aqui, tá? São esses que estão aí na primeira parte aqui da apostilinha de vocês. Conjunto Z não tem asterístico, são todos os elementos dele. O conjunto Z com asterístico é sem o zero, o Z mais é o positivo com o zero, o Z mais asterístico é sem o zero, o Z menos são só os negativos e o Z menos asterístico são sem o zero e somente os negativos. Aí nós vamos ter o primeiro exercício. Nesse primeiro exercício, vocês vão fazer o quê? Vocês vão colocar o símbolo de pertence quando o número fizer parte do conjunto Z e não pertence quando ele não fizer parte. Então, por exemplo, letra A, o menos 5. Aí que vocês têm que prestar atenção nessa descrição aqui anterior, ó. O menos 5 faz parte do conjunto Z asterístico? Bom, Z asterístico são aqueles que não têm o zero. O menos 5 não é zero, então ele pertence. É um Ezinho curvadinho cortado no meio. E o mais 17, será que ele pertence ao conjunto Z asterístico? Lembrando, o Z asterístico é porque o zero não faz parte dele. Somente o zero. Então, todos os números negativos e os positivos fazem parte. E o menos 32, será que ele faz parte do Z mais? O que é o Z mais? São somente os números positivos. Então, o menos 32 é negativo. Então, ele não faz parte desse conjunto. Porque o conjunto Z mais é somente os positivos. E o 58, quando não tem sinal nenhum, é porque ele é positivo. Se ele é positivo, ele não pode fazer parte do conjunto Z menos. Então, não pertence. E assim, vocês vão observar cada conjunto, cada número, se faz parte daquele conjunto, daquele subconjunto. Se ele fizer parte daquele subconjunto, pertence. Se ele não fizer parte daquele subconjunto, não pertence. Tá? E o outro exercício, que é o exercício de número 2, o que vocês vão fazer no exercício de número 2? Vocês vão colocar verdadeiro ou falso, só que tem uma coisa. Nas alternativas que são falsas, vocês precisam justificar. Então, vamos lá, vamos dar alguns exemplos. Letra A. Todo número negativo pertence ao conjunto Z menos asterístico? Sim, é só o zero que não pertence, é verdadeiro. Todo número positivo pertence ao Z asterístico? Sim, o asterístico é somente o zero que não pertence. Todo número inteiro pertence ao conjunto Z asterístico? É falso. Por quê? Porque todo número inteiro pertence ao conjunto Z, e não ao conjunto Z asterístico. Porque no Z asterístico, o zero não faz parte. Tá? No conjunto Z, o zero faz parte. Então, isso que é justificar. Aquilo que tiver errado, vocês vão riscar, escrever na frente o que seria que estava errado. Mais uma, letra D. Qualquer número inteiro pertence ao conjunto Z? Qualquer número inteiro, inclusive o zero. Aqui não tem asterístico, então ele pode considerar o zero. Os números positivos pertencem ao Z menos? Ah, aqui é falso. Por quê? Porque os números positivos pertencem ou ao Z mais, ou ao Z mais asterísticos, ou simplesmente ao conjunto Z. Mas ao conjunto Z menos, o positivo não pertence. Então, assim, vocês vão completar o exercício de número 2, ok? Continuamos no próximo vídeo.